boa noite a todos, para mais um saxofone para todos. Boa noite a todos para um saxofone para todos. Com Raul Valente, eu mesmo. Tudo bem? Boa noite para todos. Então, numa quinta-feira, uma live, 20 horas, todos que chegaram aí, estavam fazendo Triste, de Tom Jobim, que é uma música muito bonita, né? A letra é bonita, mas é triste. O nome é Triste. Sejam todos bem-vindos. O Gledson, a Sandra, uma galera nova, Fernando, grande Fernando, comando soprano, Fernandão. Sandrinha, logo tá com o tenor de novo, hein, Sandrinha? Seja bem-vindo, Gledson. Então, todo o pessoal novo, o pessoal que me conhece ou não, quem foi meu aluno ou não, quem já toca, sejam todos bem-vindos. Então, tradicionalmente, mas não normalmente, eu faço uma live às 20 horas das quintas, que era as quartas, que era as quintas, que talvez vá para as sextas e talvez volte para as quintas. Então, só Deus sabe o que vai acontecer. Porque existem coisas que a gente não pode dizer não, né? Então, nessa live, normalmente é uma aula gratuita, as lives têm sido assim. Então, aproveitem, porque as lives continuarão. Porém, as aulas gratuitas serão postadas apenas... Vande, muito bom, meu amigo, obrigado. Haverá uma comunidade para músicos saxofonistas com novidades para todos que gostam da arte da corneta saxofônica, né? Do saxofone, seja do soprilo ao subcontrabaixo, né? E as aulas estarão por aqui, logo, logo, somente para os participantes, né, da comunidade. Sejam todos bem-vindos a mais um saxofone para todos. Eu comecei tocando Triste, né? A música é triste, não eu triste, né? Mas tudo bem. Então, eu toquei nessa... eu não posso esquecer, pessoal. Eu tenho o apoio de Companhia dos Tapetes, Academia Omni, Loja Splendor e Estúdio Esmaga. Bom, ótimo estúdio para ensaio. Eu tenho falado para a galera, mas a galera da minha banda, por enquanto, não migrou para lá, viu, Carlão? Estúdio Esmaga, aqui no Bacaxiri, Boa Vista, gente. Muito legal a estrutura dele. Então, saxofone para todos, sempre com uma aula 100% gratuita, online, para você, com assuntos interessantes, com algumas músicas interessantes, com umas interpretações interessantes e algumas vezes com alguns improvisos muito interessantes, né? Então, como eu fiz na chamada, para quem assistiu ou não, na chamada eu falei que iria falar novamente a pedidos, uma galera de sobre escala cromática. Então, escala cromática, para quem não sabe, ou para quem está... Para quem não sabe o que significa, escala cromática é no instrumento temperado algo que se caminha de meio em meio tom. Fosse no teclado que está ali atrás, eu entre as teclas brancas e pretas, eu caminharia sem pular nenhuma. Branca, preta, branca, preta, branca, branca, preta, porque eles têm uma medida feita para isso, né? Então, instrumentos temperados, eles são feitos com uma medida entre as distâncias em frequências. Então, existem algumas coisas, assim, bem interessantes para serem pesquisadas depois, se vocês quiserem, né? Falarei um pouco sobre isso. Mas falaria sobre escala cromática. A escala cromática é uma escala que possui todas as notas musicais. Quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sim, essas são as notas naturais. Mas existe o dó sustenido, o ré sustenido, o fá sustenido, o sol sustenido e o lá sustenido, que seriam, a grosso modo, as teclas pretas do piano, do teclado, né? Eu falo de instrumento temperado porque, por exemplo, um violino, um violoncelo não é temperado. Eu acho que um instrumento, um trombone de vara também não, sabe? Porque ele não tem uma graduação marcada. Baixo, fretless, né? Então, ele é liso, ele não tem aqueles trastes, né? Trastes, não, acho que não é trastes, né? É trasto, agora eu já não sei mais. Então ele faz pom, ele vai passando por toda a frequência, aumentando gradualmente, né? De uma frequência grave até uma frequência bem aguda, né? Quando é feito temperado, né? Ele tem, então, uma graduação e
essa graduação é meio tom. Porque lá pela Idade Média, lá pelos anos 1500, até uma época, temperaram os instrumentos, né? Classificaram as notas por distâncias. Diferente de Pitágoras. Pitágoras, se eu não me engano é Pitágoras, um matemático grego de milênios atrás. E essa classificação, então, transformou em instrumentos temperados um salto idêntico. Então, ela é uma escala homogênea, ela não tem graduações diferentes na sua estrutura. Ela não é assim, meio, um e meio, dois, um e meio, ou coisa parecida, né? Ou meio, meio, que é a graduação, a marcação de uma escala maior, né? Quando a gente ouve alguém tocando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a princípio para a gente fica assim, é todo mundo igual, não tem uma distância diferente. Mas existe, porque ela é classificada em distância como meio, meio e assim por diante, né? Se fosse cromático, ela é toda igual, ela não tem diferença de distância entre as notas. Então, a escala cromática é muito interessante para estudo, estudo de leitura, para estudo técnico e para criatividade, para composição. Então, muitos compositores, seja eruditos, seja até de choro, sejam brasileiros em música brasileira ou no jazz, não interessa, sempre estão usando alguma coisa cromaticamente. Eu diria assim, é um dos temperos que está lá na sua cozinha. Né? É um daqueles temperos que você vai pôr em algum momento. Então, tudo que eu falo de dicas, de coisas que eu sei sobre, por exemplo, o uso de escala, o uso de frase, o uso de arpejo, o uso de nananã, são ingredientes diferentes que você usa de acordo com o teu gosto, gente. Só um pouquinho. Por exemplo, eu adoro alho, né? Alho, muita gente gosta, picanha com alho, óleo, macarrão, alho, óleo, né? Picanha ao alho. Mas eu não vou colocar isso em todas as coisas que eu vou fazer, né? Na comida. Não vou. Nas coisas doces, claro que não. Em algumas outras coisas, não também, né? Eu não posso exagerar no que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer um arroz, né? E ponho 8 colheres de arroz numa panela, e põe 8 colheres de alho numa panela. Eu diria que eu exagerei. A mesma coisa seria se eu fizesse uma frase só com a própria escala cromática, usando, por exemplo, na música triste, como eu estava aqui improvisando agora há pouco. Cadê o triste? Vou usar ela de uma maneira monótona. Sério. Não precisa dizer muito que isso assim fica monótono, chato, repetitivo, uma mesma receita demais ao mesmo tempo. Porque eu usei uma mesma rítmica, mesmo pedaço sentido da escala praticamente, e ainda isolei um pedaço e repeti demais. E isso se torna chato. Eu lembro que eu tocava quando tinha um bar-restaurante aqui em Curitiba chamado Beto Batata. Tocava com o Paulinho Sabaga. Daí uma vez veio um senhor tocar. E ele era muito engraçado, porque ele tocava bem o standard de jazz da maneira dele, assim, tipo velha escola, né? Mas os improvisos dele, bem, ele fazia algo assim, ó, gente, em todas as músicas. Observem. Observem. Então ele sempre fazia uma pequena frase e descia a cromática. Tá, daí daqui a pouco na outra música ele fazia mais uma frase. Então, esse tipo de coisa vem de uma noção estética, né?
uma noção que você acaba tendo de sabores que você vai aprendendo para não ser exagerado. Né? Tipo, você não vai temperar a carne do churrasco um dia antes com bastante sal grosso. Você não vai conseguir comer. Né? Assim como também não vai deixar sem sal. Então, esse tipo de coisa é a parte estética. Mas vamos simplificar a ideia. Tem mais uma música aqui? Quando você vai usar algo, né, e eu estou falando bastante de cromática, você tem que saber variar na dose e você tem que saber variar na maneira que você desenha o prato que você vai servir. Então eu posso ser bem dosado, mas eu posso enfeitar aquilo, né? Sabe? Então é muito bom quando você é servido num prato e não vem aquela gororoba batida, né? Tipo caldo de liquidificador, né? Você não põe o feijão, o arroz, a carne, o ovo, a farofa, bate no liquidificador para comer. E é bom quando você vê um prato bem ornamentado. Então, por exemplo, tem lugares que eu trabalho em que os pratos são uma obra de arte. O próprio prato e a comida, né? E o sabor, a maneira. Então, são coisas, às vezes, difíceis de entender. Eu lembro sempre que você ouve uma coisa assim, critica-se o pratinho para comer aqueles pratos de chefe, aqueles pratos gourmet. Pô, vem um pouquinho, e vem aquela merrequinha, sabe? Vem 2, 3 pratinhos com uma, eu não quero... Não. Gente, tem duas coisas. Eu posso encher a pança até me saciar completamente até aqui, seja lá com o que for, um rodízio de pizza, um rodízio de carnes ou de massas. Ok, a comida pode estar saborosa. Mas quando eu quero degustar algo, realmente, então você não deve... há uma diferença. Isso é uma coisa muito difícil de se explicar ou de se entender. Entre você comer algo pouco com um sabor requintado, isso é ótimo, né? Isso tem na música. Então eu posso usar pequenas pinceladas, pequenas coisas com uma ornamentação mais preciosa do que encher de coisa, né? Só que varia de prato, de local, de dia. Tem dia que a gente quer um rodízio de carnes, tem dia que eu quero ir no vegetariano, e assim vai, né? Tem dia que eu quero comer um X-bacon, os veganos que me perdoem. E tem dias que eu quero comer uma saladinha, um atum, né? Principalmente, né? Para segurar um pouquinho a parte, né, física. Tudo vem de uma noção de você saber o sabor que aquilo tem e a quantidade a ser usada. Ok? Então tá. Escala cromática, eu posso usá-la de várias maneiras. Na leitura, ela vem com sinais, então fica um pouco complexo, porque você tem que se habituar com o teu reflexo visual a responder com aquilo que você está enxergando. Na técnica, você tem que ter estudado vários movimentos para poder fazer aquele som que você espera, que você estudou e que você quer ter agilidade, né? Para ter diversos sabores para usar em situações diferentes. E na tua intuição associado a isso, quando você vê algo tocando e você sente que aquilo vai te dar aquele sabor esperado naquele momento. Então, é uma das escalas mais gostosas de se usar. Quando você usa bem. Então, eu vou fazer mais um Tom Jobim aqui, já que eu já falei bastante sobre a escala cromática. Farei o tema, gente, e observem, daí eu vou comentar as frases, algumas frases que eu usarei. Né? Tentarei deixar bem evidente o uso da cromática, sem entregar o ouro para o ladrão. Então, vamos ver como fica. Primeiro você sai daqui. Samba de uma nota só, Tom Jobim.
microfone resolveu desmaiar. Então, observaram que eu fiz o tema, para quem conhece, né, samba de uma nota só, do Tom Jobim. E o que eu fiz em seguida? Tentei usar praticamente escala cromática. Só que eu usei de maneira disfarçada, de maneira malandra. Eu não fiquei fazendo o que nem a frase que eu falei do senhor pianista. Eu não fiquei repetindo. Existem maneiras de fazer. Claro que essa frase pode até funcionar em algum outro momento. Tá? Mas o que eu acabei fazendo? Eu usei intervalo num certo momento. Eu fiz um intervalo cromático de terça menor. Eu desci 1,5, 1,5, 1,5, dó, lá, si, sol sustenido, si bemol, sol, lá, fá sustenido, com certo swing, um certo molho. Certo? Até aí tudo bem? Eu fiz repetição de trecho. Buscando, tem uma frase do Teco Cardoso que é muito interessante, eu nunca esqueci. Fiz um workshop, eu fiz um workshop com ele há uns 300 anos atrás. E ele me falou a seguinte frase, nunca me saiu isso da cabeça. Você deve imaginar que você está tocando uma cacheta. Tac, 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 tac. Claro que eu já não tenho swing nem para cacheta, né? O sangue polonês não deixa ter aquele swing muito legal. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. E eu não consegui entender o que ele queria dizer com isso. Então, o swing que eu coloquei nas frases são swings que eu absorvi com o tempo, fazendo experiências musicais, né? Então... Claro, aqui tem uma simulação disso, né? Mas eu uso várias coisas assim, frases retiradas com movimentos na própria escala cromática. Usei apenas escala cromática. Isso tem em vários temas musicais clássicos. Donna Lee, do Parker, uma frase comum, ou seja, uma parte de um vocabulário na escala cromática. Espero que vocês estejam entendendo. Porque é uma escala que tem todas as notas naturais, né, e as de meio tom. Dentro disso, eu também tenho que ter forçado o quê? Ter feito um estudo com essa escala. Eu não conseguiria tocar aquele intervalo de terça menor descendente, cromaticamente, se eu não tivesse estudado você vai adquirindo técnica, né? E assim por diante, cada vez mais fluente, cada vez melhor, você vai adquirindo molho para fazer certas coisas. Isso não é aplicável só em música brasileira. Claro que é um dos temperos, lembra? Eu estou te falando que você tem um arsenal, você tem uma cozinha cheia, você tem uma despensa cheia de temperos. Você usa de acordo com o teu gosto, com aquele momento. Né? Vou fazer uma sobremesa, não vou encher de alho no meu sorvete, né? Botar um doce de leite na linguiça e assim por diante. Vou mudar um pouco agora. Agora já não sei mais quem que eu ia fazer aqui, com qual. Ah, sim, é com alto. Então, voltando a falar da escala cromática, ela é muito interessante e ela ficou bem estabelecida lá pela Idade Média, né? E porque foram temperados os instrumentos, né? Porque tem uma coisa assim, da época dos gregos, era feito a teoria e fixo, né? Aí depois meio que bagunçou, espalhou, veio a Europa, veio tal. Então, por exemplo, um violino não é um instrumento temperado. Ele tem diferença nas suas notações. Como assim? Ele faz um som corrido, né? Sem intermediações, né? Ele faz como se não tivesse traste. Ele não tem traste, ele vai direto, né? O baixo acústico, o violoncelo, o violino e alguns outros instrumentos de sopro, aquela flauta de êmbolo. Não saiu. Não saiu de novo. Esse tipo de coisa, então, passa por toda a frequência, toda a gama de frequência, seja do mais grave até o mais agudo. Né? Instrumentos temperados, não. Só que, por exemplo, sax dá para você dizer que é um instrumento temperado, porque quando eu toco dó, dó sustenido, né, que é uma nota entre o dó e o ré, e eu tocar o ré bemol, porque é a mesma nota com dois nomes, é a nota intermediária. Ela recebe o nome da nota de baixo, sustenido, e o nome da nota de cima, bemol.
Dó subiu, Dó sustenido, Ré baixou, Ré bemol. É a mesma nota. Vou tocar as duas, Ré bemol e Dó sustenido. Num violino, então há uma diferença nisso, porque não é preciso. Então foi forçada uma divisão de pegar um tom, dividir em comas, né? Acho que 9 comas, 9 pedaços, achar um meio que na marra, para surgir um instrumento temperado. Né? Um instrumento temperado. Então, mas eu não sei fazer aqui, mas, por exemplo, um Dó sustenido sai. E o Ré bemol. Uma sutil diferença na frequência, porque não são a mesma nota, né? A não ser que tempere o instrumento. Tá. Como eu falei que isso não ocorre apenas numa música nacional, na música brasileira, isso pode ocorrer no rock, isso pode ocorrer no jazz, a maneira que eu uso. Uma das frases do Charlie Parker que eu acho fantástica, uma das poucas que eu decorei, ele faz um arpejo, tal, de sétima maior e nona, e a descida de um pedaço da frase dele é exatamente uma cromática. É a frase que ele usou cromática. Eu sei fazer na flauta, mas isso aqui, por exemplo. Existem algumas músicas clássicas, por exemplo, o Voo do Besouro, o Voo da Mosca tem pedaços com alguma coisinha com cromatismo. O Voo da Mosca não sei se tem, falei besteira talvez. Mas o Voo do Besouro, sei fazer na flauta, não consigo lembrar aqui. São coisas, dá uma sensação de rodopio, uma sensação de movimento, mais do que as outras escalas. Mas eu posso estudar coisas que não são cromáticas, cromaticamente. Como eu fiz o exemplo do intervalo, agora há pouco eu fiz intervalo de tom e meio, terça menor, cromaticamente. Eu poderia fazer isso ascendente no intervalo de quarta, sim. Eu poderia fazer mistura de intervalo, sim, inverter, zigue-zague, né? São coisas cromáticas que eu estou usando. Porém, existem estudos mais simples. Por exemplo, estudar um arpejo maior cromaticamente. Estou estudando o mesmo arpejo maior, tônica, terça, quinta e oitava, em Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi bemol, Mi, Fá e assim por diante. Eu fecho um ciclo cromático. É um estudo muitíssimo interessante. Uma das frases que eu tenho na manga que eu mais gosto de fazer é um tom e meio, um tom. Por exemplo, Ré, Fá, Fá, Sol. Né? Um pedaço de uma pentatônica menor, poderia se chamar. Eu adoro fazer essa frase de meio em meio tom. E você aprende a usar isso. Então, farei uma música agora que ela é meio um pop, não, ela é eletrônica, perdão. Ela é uma eletrônica e vou usar esta frase durante a música e mais umas coisas cromaticamente. Vamos ver se eu acerto. Então, com vocês, um tema do Calvin Harris. Não sei o nome da música. Você não cai.
Claro que apesar da maneira, meu Deus, da maneira violenta que eu usei as frases, né, porque foi mais um punch, mais pegado, eu usei bastante cromática. Só que, claro, tem uma certa facilidade quando você faz isso numa música que o tom se está preso praticamente a um só. Quando você está fazendo algo mais rico, como eu fiz no samba de uma nota só, tem uma harmonia mais rica, mas da mesma maneira eu me comportei de diferentes, né, maneiras com a mesma escala. Então aqui o que acaba ocorrendo? Eu tive que ter uma agilidade e uma percepção para poder usar aquele ingrediente. Eu não sigo só uma receita. Eu conheço algumas receitas, mas eu faço de acordo com o momento. Eu repito muito no meu vocabulário, mas eu crio coisas espontâneas. A mistura deles ou coisas inéditas. Então, essa que é a grande jogada. E a escala cromática, então, ela é muito usada para dar um certo sentido de outside, inside. Porque quando você toca uma cromática, o que acaba ocorrendo? Você está tocando notas que estão dentro do acorde e notas que estão completamente fora do acorde. Só que a malandragem vem de você usar isso de passagem. Não é para você ficar fazendo isso o tempo todo, por exemplo, não é repetição de frase, mas fazer isso lentamente, então, por exemplo, isso acabaria com a música. Vou fazer devagar uma frase com cromática nessa mesma música. Então, além de eu estar fora da rítmica, eu estou fora do tom completamente, criando um choque pelas notas, né? Então, eu teria que entrar, ter mais agilidade e saber dosar essa música. Então, o estudo da cromática, então, pode ser através de intervalos, da própria escala cromática, de movimentos na escala cromática e de outros movimentos cromaticamente. Dentro da escala cromática, eu posso estudar a cromática. Eu posso fazer um movimento na escala cromática. Né? Só estou indo e voltando e fazendo um zigue-zague na própria escala cromática. Posso fazer outro movimento. Posso fazer um movimento cromaticamente, né? Posso fazer o que mais? Nossa, são tantas coisas. Eu posso fazer algo mais, como é que eu vou dizer, mais misturado. Como uma das frases que eu fiz nesse funk, nesse eletrônico, eu usei um zigue-zague em quartas. Marcão, agora chegou um saxonista bom aí. Esse é o grande cara. Seja bem-vindo, Marcão. E olha só, eu posso fazer várias coisas cromaticamente, além das frases com intervalos ou arpejos ou alguma outra coisa, eu misturo o que eu vou fazer, sabe? Então, a gente vê algumas coisas usadas em música brasileira, em música clássica, em jazz, em rock, e você fica assim, nossa, mas que interessante. Então você vai armazenando, mas você precisa estudar, certo? Então eu farei agora a música no final da live, que também usarei bastante cromática para vocês observarem como ela é tipo pau para toda obra. Ela é muito, sabe, muito fácil de ser usada, mas não sem a malandragem. Você precisa ter uma malandragem, senão ela fica evidente, quadrada e feia, né? Então, quando você vai ver isso, por exemplo, num piano ou qualquer outra coisa, um instrumento temperado ou não, você vai tocar, você vai começar tocando da forma mais simples. Anota seu sustenido, anota seu sustenido, anota seu sustenido, e assim por diante, até fechar uma oitava, tá? Você tenta sempre ter uma fluência homogênea no que você está tocando. E quando você vai tocar em cima de uma música, você deve fluir de acordo com o ritmo da música. E não fora. A música está lá e eu... Claro,
é o oposto, tudo sincopado, tudo quebrado. Eu não preciso também fazer o de cá, né? O outro lado, tudo quadrado. Da, 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 de, do, de, do, de, do, de, o tempo todo, com uma métrica. Você faz jogadas. Por isso que ouvir grandes músicos, ou estudar boas músicas, memorizar mecânica, tirar coisas de ouvido, para você ter essa percepção, para aguçar a sua criatividade na hora que você vai tocar. Você não pode tocar só formulações, porque senão se vira uma calculadora, e você não pode tocar só tentando contar com a tua criatividade momentânea. Agora eu vou inventar só frases novas. Eu já vi gente se dando bem, eu já me dei bem algumas vezes assim, mas o meio termo, né? Quando você tem bastante vocabulário e daí você cria coisas novas, não pensadas. Isso é arte, quando você cria algo fluido, né? Claro que pode haver uma formulação para criar arte, há várias categorias de arte, não quero dizer que não, mas eu digo quando você faz algo que vem do coração, que você expõe a tua música, a tua criatividade, algo que ninguém fez ou que você está fazendo de uma maneira inédita naquilo que você faz, isso eu considero arte, sabe? Existe arte é para ser bonito, para começar, né? E não fazer, estou fazendo coisas feias e dizendo que é arte, mas tá, a noção estética é muito perigosa, porque o que é bonito para mim não pode não ser bonito para um vietnamita. Vocês já viram um canto tradicional vietnamita? Pesquisem. É realmente algo bizarro, mas tudo bem. Para eles é bonito. Eu não consigo ouvir 10 segundos. Mas, voltando aqui, farei a música e vou utilizar também cromatismo, muito parecido com as frases que eu fiz nas músicas anteriores. Então, ouçam. Então, perceberam como eu usei as mesmas frases com um molho diferente, como eu abusei do cromatismo? Então, a importância da escala cromática no teu dia a dia, no teu estudo, por exemplo, estudar escalas maiores, estudar tudo num ciclo cromático, uma frase cromaticamente, pedaços cromáticos, a aproximação cromática das notas, né? Por exemplo, um arpejo de dó, né? A sétima maior, eu fiz isso. Eu fiz coisas parecidas e assim por diante. Existe um repertório pessoal em escala cromática. Então,
Não esquecendo que essas aulas são gratuitas, 100% online, né? Todas as quintas-feiras, aí elas ficarão postadas nas redes sociais, mas futuramente a comunidade estará pronta e só terá acesso às aulas, né, quem se inscrever. Então aguardem novidades por aí. Já já vocês terão novidades. Então eu agradeço a presença de todos aqui. Espero que tenham gostado. Quem chegou tarde, quem chegou depois, ficará postado no YouTube, no Facebook e no Instagram integralmente. Quem gosta muito de me ouvir pode ouvir várias vezes. Comentem, divulguem, compartilhem, critiquem, deem sua opinião, suas dúvidas. Terei o maior prazer em responder. Obrigado por todos que estiveram aqui. Lembrando que é um apoio de Companhia dos Tapetes, Academia Omni, Lojas Plunder e Estúdio Esmaga. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Espero que tenham gostado do papo, da aula e das músicas. Até quinta que vem. Saxofone para todos com Raul Valente. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Tchau.